Um, Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Para quem está em casa assistindo, e também bem-vindos às nossas convidadas, a Lídia, a Jéssica, que estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre pais e filhos na quarentena, relacionamento de pais e filhos, educação, home office, como que todo mundo está lidando com esse período agora, que é uma novidade para todo mundo, que todo mundo tem coisa para aprender, né? Então, para começar, eu gostaria que as meninas se apresentassem. Pode começar a Lídia se apresentando, Lídia Weber, a psicóloga, puder falar um pouquinho sobre sua carreira, enfim, sobre suas especializações. Muito bem, então eu sou Lídia Natália Dobriansky Weber, eu sou psicóloga já há 40 anos, me formei em 1980 pela Universidade Federal do Paraná, depois eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, fiz um pós-doc na Universidade de Brasília e atuo como professora na Universidade Federal desde 1982. Eu acabei de me formar e eu já estava dando aula. Eu já sou aposentada do departamento de psicologia, mas a gente gosta, então eu continuo com o que eles chamam de professora sênior, e agora eu só atendo alunos de mestrado e de doutorado em educação. Eu trabalho com pesquisa, com práticas educativas parentais, trabalho com pesquisa sobre abandono e adoção, trabalho com relacionamentos amorosos, psicologia positiva, escrevo e pesquiso bastante. Tenho mais ou menos uns 15 livros e vamos conversar sobre um tema que eu adoro pesquisar: pais e filhos. Valeu, obrigada, Lídia. Agora, Jéssica, um pouquinho sobre você aí, falando pra gente, dividindo com o pessoal que está em casa. Obrigada, Dani. Eu sou a Jéssica Jimenez, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, formada pela Universidade Positivo, tenho especialização em clínica analítico-comportamental, tenho formação em terapia aplicada a transtornos do espectro autista, formação avançada. Trabalho no Instituto de Estudos e Psicoterapia Analítico-Comportamental de Curitiba, o IEPAC, e eu atendo indivíduos típicos e indivíduos atípicos, em especial indivíduos atípicos, adolescentes e adultos autistas leves, com foco com desenvolvimento em habilidades sociais. Beleza, muito bacana. Então, essas duas especialistas para falarem com a gente, acho que a gente vai ter uma conversa muito boa. E também, para começar, eu queria deixar alguns recadinhos para o pessoal que está assistindo essa live. Já se inscrever aqui no canal do Clube Curitibano, ativar o sininho, deixar o joinha, o like. E ativando o sininho também, o pessoal recebe notificação. Então, sempre que começar uma live nova, tiver alguma coisa, aqui a gente está aqui exibindo para vocês, vocês vão receber uma notificação no celular, pode abrir, pode acompanhar mais de pertinho. Então, vamos começar essa nossa conversa? A gente já está à vontade já, está todo mundo em casa, e é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar, sobre essa convivência em casa, sobre como lidar com as crianças que agora passam muito mais tempo junto com os pais, né? E estão descobrindo várias formas de lidar um com o outro, né? Tanto pais com os filhos com os pais, né? Então, para começar já dando dicas, queria saber da Lídia, que atividades assim que você acha que os pais e filhos podem aproveitar para fazer durante essa quarentena, que vão aproximar, que vão deixar esse clima mais leve, né? Nessa situação que a gente está passando, que é delicada para todo mundo, mas que as crianças talvez até sofrem um pouco mais, né? Então, é bem importante a gente conversar sobre isso, mas e acho que eu vou falar várias vezes isso. Tem que cuidar porque a gente não dá conta de tudo. Nem pais, nem filhos, tem pais e mães que estão trabalhando em home office e aí tem que cuidar de 3 crianças pequenas, tem pais que têm que sair, tem mães que estão em casa e o pai sai, então sobra demais para a mulher. Então, a gente tem uma grande questão que é assim: não precisa, né? A gente vai dar uma série de dicas aqui, mas não precisa ficar o tempo A todo gente está passando que é pensando, eu tenho que dar conta de tudo, porque tem horas que nós não vamos dar conta de tudo. Tem horas que a gente vai cansar, tem horas que vai ter tédio, tem horas que a gente quer dormir, e isso é natural, porque ninguém de nós aqui viveu isso antes. É uma situação muito nova, terrível, dolorosa e que perturba o nosso cérebro e o nosso comportamento. Mas vamos falar mais sobre isso com o passar da nossa live aqui.
Tem várias questões que podem, atividades que são de aproximação mesmo entre pais e filhos, tanto na quarentena quanto fora da quarentena. Isso é interessante. Uma das Pode coisas levar para a vida, principais. né? Oi? Até uma coisa que todo mundo pode levar para a vida, né? Ter esse momento, tirar esse tempo, fazer essas atividades, né? Porque uma das coisas essenciais da vida, entre pais e filhos, é se envolver. E a gente diz assim, tem que ficar junto. Pais, a tarefa de educar filhos, para mim, é a tarefa mais complexa que existe. E hoje, atualmente, educar filhos é muito mais difícil do que há 30 ou há 20 anos atrás. Tudo. As crianças são outras, as crianças são digitais, as crianças têm um outro sistema de pensamento e os pais, às vezes, estão ligados em outra situação. Então, isso tem que ficar claro, porque a gente tem que entender que a gente precisa, sim, os pais, se educarem um pouquinho, aprender, ó, assistir essa live que a gente está falando disso. Enfim, as atividades principais, uma das coisas mais importantes na educação de filhos é se envolver com as crianças, com os adolescentes ou com os filhos adultos, né? E tem várias coisas agora, nesse momento terrível, que a gente pode pensar e tem que forçar um pouco a fazer algumas coisas. Por exemplo, amanhã nós vamos tirar aquelas ervas lá do jardim, aquelas coisas que estão maltratando as folhinhas, ou nós vamos cortar as folhinhas das árvores ali. Lidar com emoções é bastante importante. Por exemplo, tirar foto das emoções básicas. O ser humano tem 6 emoções chamadas básicas: alegria, surpresa, medo, raiva, nojo e desprezo. Uma tarefa bonitinha, vamos tirar fotografia, todo mundo fazendo essas 6 emoções básicas. Aí se compara, joga lá no computador, dá risada, quem fez a expressão mais bacana, a mais chata. Depois dessas emoções primárias, pode-se trabalhar com outras emoções mais complexas, vergonha, orgulho, culpa. E, ao mesmo tempo, pode-se conversar sobre isso. São atividades muito legais. O que é vergonha? Quando que você já sentiu vergonha? Em que situação? Então, são atividades para muitos momentos. Nessa quarentena, é claro que tem momentos em que a gente pode simplesmente fazer arrumações. Aqui nós já fizemos aqui em casa várias arrumações. Minha filha, inclusive, organizou todo o meu escritório e de minha biblioteca, de maneira muito criativa, colocou bichinho de pelúcia lá, porque eu ainda gosto de bicho de pelúcia. Então, arrumar de maneira criativa. Vamos arrumar os sapatos todos por cores, ou as meias todas, depende da idade da criança. Outra atividade que eu acho bacana é criar peças de teatro. Pedir para as crianças criarem, né, um teatro, apresentarem, e os pais só vão ficar lá olhando e aplaudindo. Isso significa dar protagonismo para crianças e para adolescentes, porque sempre os pais têm aquela questão que ficam mandando e fazer tudo o tempo todo. E tem que existir momentos nessa educação em que as crianças, os jovens, criem suas questões. Tem coisas antigas que a gente esquece e que às vezes pode retomar. Eu, como já sou antiga, tipo a cama de gato, né? Aquele negócio que a gente brincava. Quem que brincava com isso? É muito legal. Tem na internet de ensinar como fazer, né? Ensinar. Aquele do elástico, eu brinquei muito, que 2 pessoas seguram um grande elástico, daí começa a pular. Fazer trilhas pela casa quando são crianças pequenas, sim, vai fazer bagunça, deve fazer bagunça. Colchões podem virar monstros, travesseiros podem virar caravelas, enfim, tem que fazer um esforço. E tem que ter algum ritual e algum horário para fazer isso,
porque o ser humano, ele adora rituais. Nós gostamos de saber, amanhã, então, nós vamos brincar de teatro. Isso fica no nosso cérebro, a gente gosta de fazer isso. Enfim, várias atividades que podem ajudar esse envolvimento e abaixar a ansiedade. Certo, obrigada, Lídia. Nossa, acho que são dicas muito legais que o pessoal vai poder fazer em casa, que são coisas simples também, né? Brincadeiras simples, brincadeiras práticas, né? Então, são dicas que eu acho que vão ser muito, muito bem usadas. Eu acho que a próxima pergunta seria até essa questão, a gente começar a envolver sobre a questão do autismo, né? No consultório que você atende, Jéssica, quais são os principais desafios que os pais têm relatado? E também o que esses adolescentes, o que essas crianças têm dito sobre esse período em casa? É bem interessante, porque assim, eu estou atendendo, a gente estava conversando agora, né? A Lídia até me perguntou se eu estava atendendo presencial, online. Então, boa parte dos meus atendimentos, eles estão sendo online. Alguns poucos específicos, quando a criança ou adolescente tem alguma dificuldade no online, que aí acaba que eu estou fazendo atendimento presencial. Mas é muito interessante porque o que eu estou percebendo é que tanto para pais quanto para filhos, tem um ponto em comum, 2 pontos em comum que estão aparecendo como dificuldades. Então, interessante que tudo que a Lídia foi colocando, né, que a gente, estratégias fantásticas, mas o quanto é difícil para pais também aprenderem e pais se colocarem disponível para isso, para fazer essas atividades. E aí acaba que está aparecendo muito, tanto para os pais quanto para os filhos, uma dificuldade na interação familiar. Então, principalmente, assim, eu vejo os pais me procurando, as crianças, os adolescentes colocando para mim a dificuldade na interação familiar. Essa, sem sombra de dúvidas, é a principal dificuldade, tanto para indivíduos típicos, né, quanto para atípicos, como, por exemplo, os autistas. Então, principalmente, o que mais aparece é a dificuldade na interação social deles, nessa interação familiar. Puxa, mas o meu pai está me cobrando muito, já está difícil para mim, mas ele continua me cobrando, ele quer que eu entre no mesmo ritmo, que eu esteja no mesmo ritmo de antes da quarentena. E não tem como, né? É o momento de flexibilizarmos. E junto disso, junto da interação familiar, um segundo ponto que está aparecendo como uma dificuldade muito grande para N públicos é a questão a parte escolar, né? Que estamos todos tendo que nos adaptar, pais, filhos, escola, tá todo mundo tendo que encontrar um modelo aí, desenvolver algo, tentando se adaptar da melhor forma possível, e tanto pais quanto filhos, quanto eu tenho certeza que a escola também, a maior dificuldade aí está sendo também na parte escolar. Para os adolescentes, e para as crianças também, as crianças colocam muito essa questão escolar, porque tem que ser adaptado, então o professor está lá falando, mas aí as crianças estão no chat conversando, né? Então é difícil para todo mundo conseguir se concentrar ali no período da aula. Para os adolescentes típicos e atípicos, o que está surgindo muito como demanda para eles é essa parte escolar, a dificuldade, e aí a dificuldade de adaptação. Quando a gente fala de autistas, muitos deles têm uma necessidade de adaptação já no período regular, no dia a dia da escola, e aí como fazer essa adaptação, como participar de aulas e fazer atividades onde muitas vezes o material não está sendo adaptado para eles. Então, tem essa questão. E aí, para os adolescentes surge também a questão da monotonia. Muitos deles têm relatado a dificuldade porque eles estão entediados. As crianças até que não tanto, porque as crianças aí, às vezes os pais até participam um pouco mais, buscam fazer atividades como essas que a Lídia colocou, né, brinca com os brinquedos que tem em casa, inventa coisas dentro da própria casa, mas para os adolescentes aí tem uma dificuldade maior. Por quê? Eles têm um período muitas vezes de aula, após esse período vão jogar videogame, vão desenhar, vão assistir uma série, mas chega um momento que já não tem mais muitas atividades para fazer, já não consegue passar disso, né? Então, isso tem sido algo assim, um desafio para nós que somos da clínica, que estamos fazendo todo esse suporte também neste momento, tem sido um desafio muito grande.
para os adolescentes em especial, porque chega um momento que não tem já mais muitos recursos que eles possam se distrair, que eles possam se envolver. Então, principalmente são essas as demandas que estão aparecendo do contexto familiar. Dificuldade de interação, as questões escolares e a questão da monotonia, né, o tédio. Eu acho que até essa questão do tédio, ele surge tanto para os adolescentes, né? As crianças ainda se envolvem, enfim, com atividades mais diferentes, e até para os adultos, né? Muita gente trabalha, cuida das crianças, chega uma hora que quer se distrair, quer fazer alguma coisa, que seria um período, de repente, de sair de casa, né? De fazer uma programação diferente, e que estão em casa e não desaprenderam, né? A lidar consigo mesmos, né? A ficar em casa, a ficar com aquele mesmo grupo familiar, né? Vendo as mesmas pessoas todos os dias. Vocês acham que isso também, de repente, traz alguma coisa mais para o futuro, assim, esse distanciamento, essa coisa de estar em casa, vai trazer algum, não sei, um trauma, alguma desvantagem, né? Alguma coisa assim, mais no futuro, quando as pessoas começarem a parar e rever, né, esse tempo que elas ficaram em casa? Não sei se alguma de vocês tem uma coisa mais profunda a dizer sobre isso. Na verdade, a gente não sabe, né? Ninguém nunca viveu isso. É interessante a gente afirmar aqui que o nosso sistema de estresse, o sistema de estresse do ser humano, ele não está programado para lidar com períodos tão longos, ele está programado para lidar com períodos de curta duração. Tá, acontece alguma coisa, eu me estresso, né? Eleva cortisol, leva não sei o quê, e eu estou pronto para agir. Agora, ficar muito tempo sob o estresse, isso é muito ruim, né? Você tem que ficar muito tempo sob um tempo de alerta. Para os pais, isso é ruim, porque eles entendem mais, então eles ficam vendo notícias, e quantos já morreram, e quantos vão morrer, e quanto nós estamos num pico terrível agora. E aí, é claro, por isso que eu já comecei falando isso, difícil de lidar com todas as demandas que existem. Então, a gente tem que pensar que não vai dar conta de tudo, que o que vai acontecer lá no futuro, a gente não sabe ainda, né? Nós estamos torcendo, somos positivos que venha uma vacina de uma vez. Quando a Jéssica fala do adolescente, também é muito interessante, porque o cérebro do adolescente, ele é diferente, né, Jéssica? O Com certeza. cérebro do adolescente, ele já está num tédio. Isso é muito interessante. O adolescente, as neurociências revelam recentemente, ele praticamente repete uma chamada poda sináptica que existe aos 2 anos. Então, aos 2 anos, a criança perde um monte de sinapses e começa a aprender novas coisas. Então, ela te peita, aquela criança que fala, você fala alguma coisa, põe o sapatinho, ela, não. Faça não sei o quê, não. Né? A gente tem que ensinar os pais, nos cursos que eu tenho, a dar risada disso, porque é uma graça assim, a criança está começando a se entender por gente. E você veja, na adolescência acontece essa mesma questão, é uma nova poda sináptica e que o adolescente por si só, não precisa estar na quarentena, ele tudo que ele gostava antes, agora ele não gosta mais, ele está se refletindo, ele está começando a se entender como um adulto, como alguém autônomo. Então é uma fase difícil também, fora ou dentro da quarentena. Então a gente tem que entender essa questão, que às vezes ele precisa se trancar mesmo no quarto, às vezes ele não dá conta de fazer tudo. Veja, é uma questão cerebral. E a gente tem que entender, para os adultos isso é muito difícil, mas nós somos adultos. As crianças estão em desenvolvimento. Então, eu não posso exigir das crianças e nem dos adolescentes que eles tenham as mesmas questões, que eles consigam entender essa questão tão dolorosa que nós estamos vivendo, que nem o adulto consegue.
Então, o adolescente, antes se falava que a criança ela ficava pronta, ficava completa com 3 anos, depois com 6 anos, que o cérebro ficava pronto, depois com 12 anos, que a adolescência ia até os 15 anos. Agora a gente sabe que a adolescência é programada lá nos livros até uns 30 anos, mais ou menos. Viu? Então, e o cérebro continua se desenvolvendo até o final da vida, isso é importante. Então, qualquer momento é momento de aprendizagem. Os pais sentem culpa, porque às vezes deixam as crianças muito tempo lá na frente da televisão, porque também estão cansados, também às vezes querem deitar lá e dar conta das suas questões ou do seu trabalho, né? E não conseguem. Tem situações muito diferentes. Tem mães que estão sozinhas com seus filhos, que são separadas, ou que o pai está trabalhando, tem mães que estão fazendo home office, outras não. Novamente, ao falar de cérebro, a gente sabe, né, as neurociências já mostram que que o ser humano gosta de previsão e de controle. A gente gosta. O nosso cérebro, a gente diz, é um órgão econômico. Né? Então, a gente sabe que amanhã vai ser dia de pizza. A criança, em especial, adora, já vai lá na sinapse, amanhã é dia de pizza. Então, por isso, precisa uma certa rotina nessa quarentena. Não precisa ser super específico, né? Tem que relativizar um pouco as coisas anteriores, as escolas precisam relativizar o tanto de atividades que mandam, isso tem coisas que são absurdas, vai ter que alterar currículo esse ano, vai ter que, mas isso é uma outra discussão, né? Mas então é importante a gente pensar o que esse momento vai trazer também de vantagens lá no futuro. Se a gente fizer um esforço, os pais, enquanto adultos, e que são responsáveis por educar e socializar uma criança, e tentar realmente fazer com que elas entendam, fazer um esforço de brincar assim, de mostrar uma visão positiva para o mundo, uma rotina realista. Quem sabe lá no futuro as crianças e adolescentes não vão lembrar desse tempo. Nossa, mas era aquele tempo que todos os colchões ficavam no corredor e a gente pulava e a gente pegava e assistia o filme, todo mundo junto, abraçado na cama. Pode ser um negócio muito bacana, mas, de novo, tem que ter paciência com a gente mesmo, né, enquanto adulto, porque vai ter cansaço, são tempos difíceis, imprevisíveis, tem gente que está perdendo parentes e amigos, né? Mas nós temos que pensar, eu posso fazer disso um momento em que meus filhos vão lembrar com positividade. Sim, sim. Eu acho que até isso, né, a gente até abre um gancho para saber o que que a gente pode fazer o lado positivo, né, desse tempo, por exemplo, que os pais estão tendo com os filhos, no caso das crianças autistas, elas precisam de um olhar a mais, talvez, né? Então, como tirar disso o lado positivo? Qual que é o lado bom de toda essa história da gente ficar trancado em casa, enfim, e de ter que estar com tanta intensidade, né, com a família? Uhum. É, é interessante porque o que eu tenho observado, tanto com colegas que aí eu discuto, quanto com pais, o que a gente tem percebido é que, claro, toda criança, quando ela recebe um diagnóstico de autismo, e ela vai para uma terapia comportamental, a gente desenvolve um plano de intervenção. Então, lá a gente tem objetivo A, B, C, D, E, todos os objetivos e a gente vai trabalhando eles. Com a quarentena, o que acabou acontecendo é que muitas terapias, então a gente está falando aí de um público que precisa de muitas horas de terapias, então vamos imaginar uma criança que, no mínimo, 15 horas de terapia semanal, onde foi retirada essas terapias dela.
E ainda muitas não voltaram, né? E é só a gente falar, por exemplo, o caso de terapia ocupacional, que tem o contato, que precisa dessa interação, muitas TOs não conseguiram voltar, né? Então, aí a gente está falando de um plano de intervenção que teve que ser flexibilizado também, né? Então, já não basta todos os papéis que os pais estão exercendo aí, ainda tem essa situação, daí no caso dos autistas, das terapias deles e que eles precisam também, muitas vezes os pais precisam até se tornar aplicadores dos procedimentos dos filhos porque não está tendo terapia. Mas, quando o pai e a mãe, eles têm a possibilidade de flexibilizar, isso a gente tem colocado muito, flexibilizem, talvez não vá dar para seguir o plano de intervenção como a gente gostaria, como era esperado. Mas quando os pais, eles aceitam flexibilizar, a gente tem percebido que tem tido muitos ganhos. Então, coisas que talvez, objetivos que talvez não entrariam naquele momento, estão entrando. Então, a gente tem visto, né? Quando eu falo a gente, eu, colegas que também trabalham na área, nós temos visto crianças com uma dificuldade na linguagem, que tem um atraso da linguagem, crianças pequenas, e que tiveram um boom no desenvolvimento durante esse período da quarentena. Porque os pais estão próximos, porque os pais estão fazendo a estimulação, porque está sendo mais prazeroso, está sendo mais reforçador estar ali com os pais. Então, os pais estão dando mais essa atenção também. Então, essa questão da comunicação, da linguagem, a gente tem visto com uma frequência alta. Outra questão é a própria interação familiar também. Os pais têm tido a possibilidade de estar mais próximo dos filhos e aqueles que aceitam aprender, os que querem entender, querem ajudar, querem se desenvolver também enquanto pais, no papel de pais, eles também estão tendo a oportunidade. Eu, por exemplo, na clínica, eu estou conseguindo fazer orientação para pais quase que em tempo real. Então, às vezes está acontecendo uma situação com os pais ali na casa, eles me mandam um WhatsApp, ou se a gente está fazendo um atendimento online, os pais estão aplicando, então eu consigo ir modelando o comportamento deles ali ao vivo. Isso tem sido muito legal. Também tem muitos ganhos. A gente está conseguindo trabalhar isso. Eu acho que se você desconecta um pouquinho ali do plano de intervenção, era aquilo que eu precisava trabalhar, e eu consigo olhar para tudo que eu também posso desenvolver, para tudo que eu posso ajudar o meu filho a desenvolver, com certeza eles vão ter ganhos, né? A questão de frustração, os pais sentarem, jogarem jogos com os filhos. A gente sabe que dentro do autismo tem aí é característico do quadro um limiar de frustração baixo, né? Então eles se frustram com uma facilidade, muitos deles, uma questão orgânica. Poxa, um jogo onde pai, mãe, a família toda está jogando, você pode estar trabalhando, desenvolvendo, ajudando o seu filho a desenvolver a tolerância à frustração. Então, principalmente, eu diria que a gente tem inúmeros ganhos, mas principalmente a parte da interação familiar, quando os pais estão dispostos. Claro que os filhos também, né? Mas principalmente se os pais estão dispostos a aprender, a gente consegue melhorar e eles têm ganhos que vão muitas vezes além do plano de intervenção ou que estava o que era esperado para ser trabalhado naquele momento. Muito legal. Gente, o pessoal aqui tá todo mundo comentando na live, tá bem bacana a participação, o pessoal tá mandando boa noite, estão concordando muito com vocês, estão se identificando aí com o pessoal, muita gente tem adolescente em casa, tem criança em casa, estão adorando as dicas, falaram ótimas dicas, muito legal. O pessoal também está falando que esse é realmente um momento de aprendizado e aproximação, né, com a família, com os filhos, e tá todo mundo nesse momento que ninguém sabe o que vai acontecer e aprendendo, né? Todo mundo falando. Tem um ponto também que eles perguntaram, acho que isso a gente vai acabar falando um pouco na parte de educação. Falaram com as aulas online, a tela do computador, a tela da TV, esse momento sempre de todo mundo ligado, de todo mundo, né, conectado a todo momento. Isso pode acabar prejudicando, trazendo ansiedade, alguma coisa nesse sentido, principalmente para as crianças e para os adolescentes? Muita tela sempre não é sempre é ruim, né, a gente sabe disso. Eu lembro até quando meus filhos eram pequenos, que nem era tanta tela, a gente tinha no horário estabelecido, porque eu tinha um horário, né, uma rotina, que tinha que ter 2 momentos no dia que não podia nada de tela. Então era muito interessante, porque aí eles iam fazer outras coisas, jogar lego, brincar, não sei o quê, porque a tela é viciante, né, os filmes, os jogos, as coisas. Mas, de novo,
né? Não dá para a gente ficar se sentindo culpado nesse momento. Tem que fazer um esforço para não ter tanta tela, para ter algum momento, ou que seja uma tela, vamos assistir um filme todo mundo junto, né? Esses dias nós fizemos aqui em casa, porque nós somos fãs daquele seriado Friends, e sempre que tem alguma coisa, a gente reassiste, né, junto e dá risada. Então, são momentos marcantes que a gente pode entender. Eu acho que é interessante o que a gente comentar um pouco essa questão de como focar um pouco no positivo, numa situação tão ruim como que nós estamos, né? Como eu falei, eu já venho estudando o que se chama psicologia positiva, é uma área nova da psicologia, que não é aquele negócio, não, vamos só pensar positivo. Não, não é pensar positivo, é fazer coisas positivas. É interessante porque, de novo, o cérebro humano ele tem o que a gente chama um viés pro-negativo. Por quê? Desde a nossa evolução enquanto espécies, o ser humano ele tinha que perceber rapidamente quando tinha algum perigo, alguma coisa ruim, porque ele tinha que fugir, enfim, nós vencemos, né? Houve uma evolução fenomenal do ser humano. Mas o cérebro ficou com isso. Então, o ser humano tem muito mais facilidade em perceber as coisas negativas, né? Um pouco isso, claro que é bom, eu tenho que saber que um carro vem vindo na minha direção, né? O estresse, um pouco de estresse é sempre bom, mas muito não. Então, na educação de filhos, isso acontece muito. Às vezes, os dois irmãos estão brincando bonitinho, os pais passam reto, não dão nem bola. Agora, se um briga com o outro, fala alguma coisa por outro, pronto. Daí o negativo, você vai lá e interfere. A gente tem que aprender, né? A Jéssica concorda comigo, a valorizar o positivo, valorizar as coisas positivas e observar, em especial nos filhos, tem coisas maravilhosas. E nós, enquanto ser humano, então, uma das técnicas interessantes que hoje se fala muito é mindfulness, que na verdade não é uma meditação, uma mini meditação, mas é o que a gente chama de atenção plena. E isso é legal de fazer com as crianças. Agora nós vamos 10 minutos ficar aqui só respirando e solta, e respira, segura e solta. 10 minutos que você faça isso, a gente sabe que quando o corpo não está relaxado, a mente também relaxa, a gente relaxa. É incompatível você estar com o corpo relaxado e você ficar pensando muita bobajada. Então, essa é uma atividade bastante interessante. Outra atividade bacana também, e que vem nesse foco do positivo, a gente chama de o potinho dos elogios. Todo dia a gente pega um pote e cada um tem que colocar um elogio para o outro da família. E aí se abre isso uma vez ou duas vezes por semana, e se dá muita risada, se fica interessante. Nossa, você acha que eu sou bacana? E você gostou daquela blusa que eu coloquei? Então é uma atividade legal e força, né, a ver o positivo. Isso é muito legal de fazer também online. Nós precisamos das telas, ou seja, para a vovó que está longe, para os tios, para os primos, para os amiguinhos. Vamos fazer uma reunião de Zoom e todo mundo tem que fazer um elogio para o outro. Isso é bonito, né? Visitas online, que a gente chama. Uma outra atividade bacana e que vem nesse lado de olhar um pouco quantas coisas boas e quantas outras pessoas estão precisando de mim, é gentilezas. Vamos pensar o que eu posso fazer, o que cada um pode fazer pelo outro. Coisas, às vezes, coisas básicas. Aqui, por exemplo, no condomínio estão falando que estão precisando de leite para o abrigo tal. Então vamos lá oferecer, né, essa situação. O que eu posso fazer pelo outro? É você pagar a sua diarista e deixar que ela fique em casa? É você fazer as tarefas todos juntos? Então, isso dá um modelo fenomenal para os filhos.
E só complementando tudo que a Lídia colocou, quando ali no início eu falei, né, a dificuldade da interação familiar, eu vejo muito o que acontece, os pais cobrando, os pais exigindo. Mas quando tem um comportamento positivo, quando tem uma atitude legal, uma atitude que seria bacana, que poderia sinalizar, que poderia elogiar, passa batido. E aí, o que a gente está fazendo, né? A gente está dando o primeiro modelo para a criança, para o adolescente, o quê? Olhe para o que você não está dando conta, olhe para o que você está fazendo de errado, né? Só que, além disso, tem um efeito colateral que é o quê? Imagina, você passar o dia sendo cobrado, sendo exigido. Puxa, não estou dando conta, não estou fazendo, não está certo. Vai chegar um momento que vai vir um efeito colateral, eu vou sentir raiva, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar triste. E aí, como consequência, muitas vezes, é onde o adolescente ou a criança, ele começa também a ter dificuldade daí na interação com os pais, né? Então, é sempre são relações, né? Uma ação, uma consequência, a forma como eu ajo tem uma consequência no mundo. Então, eu, enquanto pai, se eu apenas olho para as dificuldades porque meu filho não está fazendo e esqueço de reconhecer também tudo de bacana que ele pode estar fazendo, as pequenas coisas, muitas vezes o filho também, ele vai se sentir frustrado, ele vai se sentir machucado e ele vai corresponder a isso também com o pai e com a mãe. E aí é onde, muitas vezes, é onde acontece essa dificuldade na relação, que aí eles se distanciam. Até eu gostaria de colocar isso que você disse, né, sobre a pergunta sobre as telas. Está acontecendo bastante. Os pais agora eles estão presenciando mais o que os filhos estão fazendo durante as aulas, né? Então, eles acompanham, ver se o filho está participando, se o filho não está participando. É uma monitoria, mas muitas vezes acaba sendo mais uma cobrança, é mais um ambiente para cobrar o filho do que para monitorar se ele está fazendo, se ele não está fazendo. E assim, não dá para a gente exigir deles que entre a tela ali o professor falando durante 30, durante 40 minutos e entre o videogame que está aqui do lado, a gente exigir que ele fique com a tela do computador, né, da aula. A tendência é concorrente, né? O videogame vai falar muito mais alto, com certeza. O querer jogar vai, e isso quando tá os amigos junto, né? Então, é algo que precisa ser cuidado também, para que os pais não percam um pouquinho a mão aí de cobrar, exigir e entrar nesse movimento de cobrança, onde o que é positivo não acaba sendo visto. Né? Então, acho que é isso que a Lídia colocou, de olhar para o positivo e reconhecer, validar. Não é que a gente fala na análise do comportamento, reforçar mesmo é de extrema importância, principalmente para a boa interação familiar. Muito Então, legal. todos nós, isso que a Jéssica falou é perfeito, né? Todos nós gostamos de ser valorizados. Então, a gente precisa, a criança precisa entender que ela é amada e que ela tem valor. Essas são as duas coisas básicas que nós precisamos da vida. As coisas que mais são importantes para nós são relacionamentos afetivos. É eu saber que eu sou amada, não importa o quê. Porque às vezes teu filho vai fazer bobagem, às vezes vai fazer um monte de coisa, mas ele é teu filho, né? E a gente precisa saber elogiar. Então, já que você chegou nesse tema, né, dos reforços e dos elogios, é interessante, os pais têm que aprender algumas técnicas de como elogiar esses seus filhos para que eles se sintam valorizados e entendam qual comportamento que eles estão fazendo que merece elogio. Então, por exemplo, você tem que descrever o comportamento. Não adianta você só dizer, nossa, você foi um anjo. Não, você tem que dizer o que ele fez. Você foi muito generoso em dividir o seu lanche, né? Fale do aqui e agora. Não diga, você fez muito bem, aposto que você vai fazer assim no futuro. Não. Você tem que dizer, gostei da solução que você encontrou para essa questão. Seja descritivo e específico. Não diga só, nossa, maravilhoso, bom trabalho. Descreva, gostei muito das cores que você usou, esse roxo que você colocou nesta árvore ficou muito interessante.
elogie o Olhar, esforço. Oi? isso pede um olhar mais atento até dos pais, né? Que é Que muito mais fácil você falar, que legal, nossa, muito bom, né? Então, perfeito, Daniela, perfeito. gente, Você força os pais a perceberem e a criança entende que o comportamento dela tem valor. Então, você tem que elogiar o esforço e o processo, e não a habilidade. Não adianta você dizer que menino esperto, que esperto que você foi ao montar esse Lego. Não. Você pode dizer mais. Posso ver que você trabalhou bastante nessa tarefa. Você fez de diferentes maneiras e conseguiu montar essa peça difícil. Né? Evite elogios comparativos, morda a língua. Né? Você é ótimo nesse jogo, como a sua irmã. Não, você é ótimo jogando esse jogo. Então, veja, eu acho como eu falei, educar hoje é mais difícil, porque a ciência psicológica evoluiu e nós já sabemos o que faz bem e o que não faz bem, não são opiniões mais. Né? Eu e a Jéssica fazemos parte da mesma área da psicologia, que é a análise do comportamento, e que é uma ciência, ela mostra o que é legal e o que não é na educação e na socialização de uma criança. Eu acho que é bem legal até que você trouxe isso sobre o comparativo, da gente falar um pouquinho sobre os irmãos, né? Que tem muita gente que tem mais de um filho que está em casa, enfim, os irmãos também estão tendo esses contatos mais próximos e que às vezes causam alguns atritos, né? Opiniões diferentes, né? Que eles ainda estão aprendendo a lidar com essas emoções, a lidar com o outro. E às vezes as crianças entre si não conseguem lidar uma com a outra ali, né? Se tem alguma dica, alguma coisa assim para deixar esse clima um pouquinho mais de paz entre os irmãos, né? Não sei se você tem a dizer sobre. Então, posso falar um pouco, depois a Jéssica fala. Irmãos brigam. Isso é natural, né? Isso em certa medida, tem que deixar eles resolverem. Você não pode o tempo todo estar chamando a atenção. Eles têm que estar a não ser que um seja muito mais velho, esteja abusando de alguma maneira do outro, né? Mas nesse momento em especial, você cria uma situação em que os mais velhos possam ajudar o outro, e aí sim você valoriza e elogia. Que bacana que você ajudou o seu irmão nessa tarefa. Você veja que interessante que você fez. Vamos ajudar ele a arrumar as suas meias ali na gaveta. Então, é fazer de uma maneira em que eles se unam. Jamais criticar mas o seu irmão fez direito, mas você não. Por quê? Porque os irmãos têm que ficar próximos. A gente sabe, os pais vão embora e os filhos vão ficar e eles têm que ser unidos. Então, jamais colocar um contra o outro. Obrigada. E, complementando, eu gosto muito de trabalhar com irmãos, então, tanto com desenvolvimento típico quanto com desenvolvimento atípico, né? Então, autista leve, eu gosto muito de trabalhar no desenvolvimento da relação com irmãos, por quê? Porque a partir daquela relação, do que se estabelece naquela relação, eu consigo levar para outras relações. Né? Então, se eu desenvolvo empatia entre os irmãos, o comportamento de empatia, eu consigo levar isso para que meu filho também tenha empatia com os outros colegas. Né? Então, eu acho que a relação entre os irmãos ela é de extrema importância justamente por isso também. Né? Além deles poderem ser companheiros, são irmãos, vão ter contato, né? Quem está ali, quem é da família, mas também porque a relação que se estabelece dentro de casa entre os irmãos eu também consigo levar para fora. E tem dentro dessa questão dos irmãos brigarem, tem uma estratégia que eu gosto e que eu acho que auxilia muito eles, bem dentro do que a Lídia colocou, de eles resolverem as discussões, resolverem os pontos do que acontece entre eles, que é o quê? Às vezes, 5 minutos durante o dia. Se são irmãos que geralmente têm atritos, que brigam, que discutem, 5 minutos durante durante o dia. Os pais chegarem sem passar sermão, mas chegarem e colocarem: olha, ontem aconteceu isso, isso, isso. Como é que vocês podem resolver? Colocarem os dois para que os dois
de uma maneira leve, para que os dois argumentem, para que os dois apresentem opções, apresentem propostas de como resolver aquilo. Os dois cheguem a uma conclusão e que a partir daquilo eles possam colocar em prática. 5 minutos por dia, isso auxilia de uma forma enorme. Além do que, então, além de que eles estão encontrando estratégias, aí, de novo, né? Eu já estou ajudando os meus filhos ao quê? A eles lidarem com conflitos. E lá fora eles vão lidar com conflitos a vida inteira, né? Eu estou ajudando eles a desenvolverem esse modelo, esse padrão de como resolverem conflitos. Eu particularmente adoro essa estratégia, porque eu acho que é a oportunidade que eles têm de se resolverem com a supervisão dos pais, e de desenvolver um modelo para a vida deles. É muito legal isso que você falou. E eu conheço famílias, e a gente também indica, que pode ser, isso pode ser usual, ou seja, reuniões familiares para decisões conjuntas, né? Uhum. Não só de conflitos. Por exemplo, ao fazer o teu quadro de rotina lá da tua casa, vamos sentar todo mundo junto, vai ter que 15 minutos por dia. O que que nós vamos fazer? Quando, mas isso não. As crianças, como a Jéssica falou, vão aprendendo a se colocar ao que é bom, ao ouvir o outro. Então, reuniões familiares é uma coisa que está se perdendo, e por conta de muitas telas, por conta que todo mundo trabalha demais e precisa recuperar. Eu trabalho muito com famílias, pesquiso famílias por adoção, e elas fazem muito isso. De uma vez, várias delas, uma vez por dia, nem que seja 10 ou 15 minutos, vamos pensar o que é, se tem alguma coisa para ser resolvida, né, que pode ser um conflito, pode ser uma solução, é bem interessante. Outra questão que a Jéssica comentou, muito legal, a respeito da empatia, queria acrescentar uma questão. A empatia é fundamental, né? Então, nós temos que ensinar nossos filhos a sentir o que o outro sente. Se colocar no lugar do outro é meio complicado, eu não gosto muito dessa definição. Sentir o que o outro sente. Mas hoje a psicologia, em especial a psicologia positiva, ela trabalha também com outro termo que se chama compaixão. É bonito porque é uma empatia, você sabe o que o outro sente, mas cognitivamente eu sou capaz de ajudá-lo. Porque às vezes você tem empatia demais, por exemplo, e aquilo te toca tanto que você entra em estresse, você chora junto, mas você não é capaz de ajudar. E a compaixão, um termo usado também pela religião, vejam só, e também pela psicologia, ela cognitivamente ela te diz o que que você pode fazer para ajudar. Então você sente, você é capaz de respirar, agora o que que eu posso fazer para ajudar esse outro? Legal. Gente, eu vou aproveitar também para fazer esse convite para o pessoal que está assistindo a live. Quem quiser mandar suas dúvidas, as suas perguntas, enfim, aqui para as nossas convidadas, vocês podem mandar, que a gente vai dar uma lidinha aqui, vai passar essas perguntas para as convidadas. E queria também deixar um recado, quem está assistindo a live, para se inscrever nesse canal, dar um like, ativar o sininho para receber as notificações, avisar que nas segundas, terças e quintas tem Curitibano Home Fitness Live, às 9 e às 19, nos sábados, às 10 e às 11 horas. E também, além disso, quem gosta de dança, tem escola de dança em casa, amanhã, nessa sexta-feira, às 15 horas, aqui no YouTube do Curitibano. Então, já se inscreve, já ativa o sininho, amanhã, a hora que tiver aula de dança, para o que está fazendo, pega as crianças, chama todo mundo para a sala, aproveita, dá uma dançada, tira o estresse também, que acho que é uma atividade super bacana, né? E agora eu queria passar para o próximo bloco. Uma coisa que a gente não falou, né? De atividades físicas, bem lembrado. É essencial, porque, né, te faz cansar um pouco, faz você se divertir. Eu recuperei várias danças, até tirei da gaveta o meu jogo Wii e estou lá no Just Dance dançando. Ai, adorei! Eu acho que é isso que a gente pode passar para o nosso próximo bloco, que é sobre educação. A gente dá mais uma reforçada aqui nesse tema que também chama muita atenção. A gente já acabou falando um pouquinho sobre ele, né?
E eu queria saber mais, começando pela Jéssica, sobre os medos que os pais podem ter de retroceder no tratamento, alguma coisa assim, por conta da quarentena nessa educação, né? Como está funcionando essas adaptações, que você até acabou pontuando um pouquinho. Esse é o maior medo que os pais têm, tá? Então, no caso do autismo, é o maior medo, principalmente de crianças menores, que elas ainda não se sabe exatamente a que ponto, como que está o desenvolvimento delas. Então, tem todas as questões, né? Será que meu filho vai se comunicar? Será que meu filho vai interagir socialmente? Então, principalmente com as crianças menores. Isso traz uma ansiedade muito grande, os pais estão mesmo com toda a situação que tem acontecido, esse é mais um fator que, no caso do autismo, tem gerado um estresse grande nos pais. O que eu coloco, até o que eu pontuei ali, é a questão de adaptar, flexibilizar a parte do plano de intervenção das crianças, mas também uma dica que é bem interessante, que é bem legal, é o que? Registrar. Os pais, quem trabalha com os pais que têm crianças, adolescentes, que fazem terapia dentro da análise do comportamento, eles já estão aptos a registrar, observar o comportamento, analisar o que está entendendo, o que está acontecendo, a função do comportamento. Então, o que eu diria é registrem também os ganhos, os avanços que o seu filho está tendo. Porque daí a gente volta àquele ponto. Talvez ele não está desenvolvendo o que está lá dentro do plano dele, mas ele pode estar desenvolvendo outras habilidades naquele momento, né? Então, meu filho não, a gente não estamos trabalhando agora a seletividade alimentar dele, comportamento alimentar, por conta das terapias, terapia ocupacional, a psicoterapia, que não existe a possibilidade. Mas eu posso trabalhar com aquela criança ou com aquele adolescente, inclusive, atividades de rotina diária, de vida diária, né? Então, ajudar na organização da casa, ajudar a cozinhar, também é uma habilidade que é uma habilidade essencial, que em um determinado momento eles vão precisar aprender, e aí a gente coloca, né, dentro do autismo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver essas atividades, muitas vezes desenvolver, desculpa, esses comportamentos, é uma oportunidade agora de se estimular isso. Não posso trabalhar um determinado ponto, um determinado comportamento, mas eu posso dar atenção para desenvolver outras habilidades. Então, registrem os ganhos que seu filho está tendo, todas as possibilidades que ele está tendo de desenvolvimento. Eu tenho um pequeno de 2 anos e meio, ele é típico, mas a gente está aproveitando esse momento agora para quê? Para aquelas rotinas mesmo que, com a correria do dia a dia, muitas vezes não dá para colocar, eu estou aproveitando agora, pego o brinquedo, guardo o brinquedo, ajudar a cozinhar, ajudar a começar a tomar banho sozinho. Então, são atividades que a gente pode ir desenvolvendo e que eles vão precisar também em um determinado momento na vida, né? Então, registrem, anotem para vocês conseguirem olhar também para o que é positivo, para os ganhos que eles estão tendo. Uhum. Eu acho que para a Lídia, um ponto bem legal que a gente até comentou é quais os princípios de educação de filhos que a gente deve manter mesmo durante a quarentena. A gente falou que algumas coisas têm que ser flexibilizadas, né? A gente falou que os limites não vão ser, obviamente, os mesmos, né? Mas o que deve ser mantido? Então, são várias questões que são importantes na educação dos filhos. Mas talvez a mais, eu chamo isso de princípios. Eu tenho um livro chamado Eduque com Carinho, que tem os 12 princípios da educação positiva. E talvez o mais importante seja o amor incondicional. A gente sempre tem que saber que você tem que amar, você ama o seu filho porque ele é seu filho. Ele faz coisa errada, mas ele é seu filho, ele pode ter uma orelha de abano, mas ele é seu filho, ele tira nota baixa, ele é seu filho, ele pode ter algum transtorno, mas ele é seu filho. Isso é fundamental, isso que a gente chama, talvez seja a única forma de amor incondicional que exista, seja entre pais e filhos, porque talvez todos os outros sejam condicionais. Eu amo porque ele faz alguma coisa, mas aqui não, você decidiu ter filhos, então o seu amor tem que ser incondicional. O segundo princípio, outro princípio que eu gosto muito, é o envolvimento. A ciência chama a tarefa de educar e socializar uma criança de investimento parental. É um termo bonito, ou seja, quanto que eu preciso investir
em me envolver, em me doar, e às vezes eu vou estar cansado mesmo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Um filho de 2 anos e meio, como a Jéssica tem, nossa, não é fácil, é o dia inteiro correndo. Mas eu decidi ter filhos e eu tenho que me envolver, eu não posso trancar ele lá no quarto, né. Já falamos de outro princípio que não pode faltar, que é o reforçamento, os elogios, o foco no positivo. Já falamos da comunicação positiva. Um outro princípio que é interessantíssimo na educação de filhos e na vida em geral é um que desde os filósofos mais antigos já se fala: autoconhecimento. O quanto você se conhece mesmo? Por que que às vezes você se irrita com alguma coisinha tão simples? Por que que às vezes você fica tão triste? Por que que você está tão chateado com isso? Por que que você fica feliz? Então, se conhecer é fundamental para fazer todas as outras questões da nossa existência. Um outro princípio que eu acho fundamental é jamais, nunca, em momento nenhum, usar punição corporal. Castigos também são, né, é o que a gente chama de consequências lógicas, mas numa outra live a gente pode falar mais sobre isso, mas nunca punição corporal de forma nenhuma. Tem outras maneiras de lidar com comportamentos inadequados dos seus filhos. E um outro princípio que cabe bem aqui na quarentena: seja um modelo moral. Nós já falamos, ensine que coisas generosas eu posso fazer para o outro, que elogio, vamos escrever uma carta para a tua avó que está lá sozinha e você manda para ela, né? Ou você dita e eu escrevo. Então, isso é um belo momento de mostrar que nós estamos juntos e que os pais mostrem que são modelos morais para esses filhos. Que legal. Gente, agora eu queria falar um pouquinho sobre a quarentena, né? A gente está falando sobre o home office, a gente está falando sobre educação e agora o lado dos pais, né? Como que a gente lida com toda essa turbulência, né? As crianças em casa, daí tem que fazer home office, muita gente está se sentindo improdutiva, né? Então eu acho que essa é uma questão muito importante. Como contornar essa situação, esse se sentir improdutivo, essa coisa de eu não estou dando conta de tudo, está sendo demais para mim. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como contornar essa situação? Na minha leitura, o que eu vejo? É flexibilizar. Não tem como. Veja, eu tenho o papel muitas vezes de funcionário, né, de empreendedor, de empresário. Aí eu assumo o papel agora durante essa quarentena. Aí tenho o papel de pai, assumo o papel de organizador do lar, muitas vezes, né? Então, a pessoa que me auxilia dentro de casa não pode vir neste momento. Então, eu tenho que assumir o cozinhar, o limpar, o organizar. No caso dos autistas, né, outras necessidades especiais, muitas vezes o papel também de aplicador, de terapeuta também, né, até certo ponto. Então, são muitos papéis, e tudo isso ao mesmo tempo dentro de casa, com as crianças ali. Eh, eu preciso olhar que é um outro contexto, né? Não tem como. Eu entendo o padrão de exigência, muitas vezes, puxa, mas o quão produtivo eu teria que estar sendo. Até saiu uma pesquisa agora na FGV, falando que pessoas com até acima de 9 salários mínimos aumentou-se em 50% a carga de trabalho. Então você imagina, né, com tudo isso ainda eu tenho uma carga de trabalho aumentada dentro de casa, fazendo home office. Eh, em algum momento eu vou me sentir improdutivo mesmo, em algum momento eu não vou dar conta, mas eu preciso olhar para o contexto, eu preciso olhar para o momento em que estou passando, adaptar as minhas expectativas com a realidade, o que é que está acontecendo nesse momento, o que é que eu estou vivendo, tem como eu ser tão produtivo no trabalho do quanto eu gostaria, sendo que eu estou com o meu filho aqui do lado, querendo brincar, me chamando para brincar, e aí eu preciso fazer o jantar. Então,
flexibilizar, precisa ser flexibilizado. É principalmente isso que eu vejo. E tem que avisar para os empregadores, né? Que tem que ter, que tem que ter paciência, porque é uma situação inusitada. Eu, particularmente, eu acho uma graça. Às vezes eu já vi várias lives, inclusive de gente assim, importante, dando entrevista, e de repente abre a porta e entra alguma criança lá, um filho no meio dela. Eu acho uma graça. Eu acho que realmente mostra a situação em que nós estamos, né? Que não dá para ser produtivo o tempo todo, né? Não dá, não é possível, porque o nosso cérebro do adulto ele não está acostumado com esse estresse intenso, a gente não sabe o futuro, a gente não tem como nem o que vai acontecer com essa quarentena, então como que você vai passar 8 horas por dia trabalhando e fazendo tudo que você tem? É quase impossível. Então tem que ter o que a gente já falou aqui de compaixão, de autocompaixão. É um termo bonito também. Eu tenho que saber que às vezes eu não dou conta e que às vezes eu preciso dormir. Agora você vai lá e fica com o teu pai, que agora eu preciso ir lá no meu quarto ou assistir um filme e dormir porque eu estou cansada, porque eu estou nervosa, porque eu estou isso. Então, autocompaixão é bonito. O que eu posso fazer por mim também? Aí muita gente esquece disso, né? Esquece que tem que se olhar também, que tem que parar, deixar tudo de lado e ter o seu tempo, né? Gente, tinha muito mais pergunta para fazer para vocês, nosso tempo está acabando, então eu vou passar para as considerações finais, para vocês falarem um pouquinho sobre o que vocês quiserem ainda, que vocês acham, de repente, que seja um tópico importante, se vocês quiserem falar também sobre vocês, sobre como acompanhar vocês em outros meios, né? Esse é o espaço, esse é o momento. Podem começar. Quer começar, Jéssica? Eu gostaria de fazer uma colocação só de algo que a gente até separou ali e que eu acho que é de extrema importância. Em especial, muitos pais têm me perguntado, né? Agora com as atividades voltando devagar, algumas coisas sendo liberadas, em especial no caso dos adolescentes, o que fazer? E aí falando principalmente dos autistas, o que fazer porque muitas vezes eles não vão querer sair, né? Como a Lídia mesmo colocou, o adolescente ele vai querer, ele vai ter a necessidade de ter o tempo dele, de ficar reservado, né? E muitas vezes o ficar reservado também é estar em contato com o grupo social dele, que acaba sendo em muitos momentos mais interessante do que estar ali com a família. E acho que é importante a gente compreender isso. Mas no caso dos adolescentes autistas, existe aí a questão do que a gente sabe que dentro do autismo eles tendem, a parte social é uma área que é afetada. Então, muitas vezes eles vão tender mesmo a ter o momento deles e a até se isolar. Junto disso, dentro do autismo, a gente tem a questão aí também do foco, né, do grande interesse. Eles têm áreas de grande interesses. Então, eu acho que é importante só sinalizar para os pais de autistas, em especial de adolescentes autistas, que é o quê? Ter a paciência. Por quê? Porque eles têm algo que para eles é muito interessante, então, game, o desenho, uma determinada série que eles assistem inúmeras vezes a mesma série, o mesmo episódio. Eles estão tendo acesso a isso, e para eles isso muitas vezes vai ser mais interessante do que o sair, até porque o sair, o tentar ter algum tipo de contato social, mesmo, né, com todos os cuidados agora, é desgastante para eles. Então, acho que isso é um ponto, assim, que tem que ser considerado, tem que ter paciência com eles, tem que ser leve, tem que ser devagar, fazer o convite para eles, vamos dar uma volta, vamos levar o cachorro para passear, vamos tomar um sorvete, com muito cuidado, respeitando também, porque para eles, imagina, se lá no início, a gente sabe que dentro do autismo, a questão da rotina é algo que é muito importante, eles precisam de uma rotina, quando tem a quebra de rotina, eles sofrem. Se lá no início teve que ter toda uma adaptação para eles entrarem nesse novo formato da quarentena, para sair não vai ser diferente. Então, eu acho que paciência. Coloco isso porque é algo que eu estou percebendo muito que está aparecendo, muitos pais estão solicitando ajuda sobre o que fazer, como que eu faço agora para tirar meu filho um pouco de casa, porque ele quer ficar no quarto dele isolado. Paciência, tem que ser devagar, tem que ser aos poucos, convidando, e tem que ser prazeroso também quando eles saem. Obrigada. Você, Lídia?
Muito bom. Então, como a gente lida com toda essa questão, tem um pouco a ver com a nossa história de resiliência, o quanto que eu aguento, né? O quanto que é a minha história de aguentar as adversidades. E isso tem muito a ver com o que a gente chama de estilos parentais, né? Que eu não vou falar agora, porque isso é longo tema, fica para a próxima, mas nós moldamos, os pais moldam essa capacidade de aguentar adversidades nos seus filhos, e isso é bom. Então tem que eu não posso fazer tudo pelo meu filho, eu posso dar condições para que ele faça. É importante a gente saber que nós vamos ficar triste, cansado, entediado de vez em quando, que não vai dar conta de tudo. Nós temos que ter empatia, mais compaixão. A gente tem coisas que estão fora do nosso controle e aprender que tem coisas que a gente precisa fazer um esforço para sair do nosso viés negativo cerebral e olhar o positivo, encontrar coisas positivas na vida. Uma das questões bastante pesquisadas na psicologia chama-se diário da gratidão. Todo dia, antes de dormir, você tem um caderninho em que você anota pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. Pode ser, nossa, assisti uma live bacana, ou fiz uma live, pode ser, eu vi o sabiá andando ali na escadinha, pode ser porque, nossa, eu tenho uma casa para ficar em quarentena e tem tantas pessoas que não têm. Isso é bastante pesquisado e mostra que você fazendo isso, você percebe mais as coisas boas da vida e aumenta a tua satisfação com a vida e a tua qualidade. Aproveite, pense pelo que você é grato e pense como ajudar outros também, porque nós somos uma só humanidade. Perfeito. Meninas, quero agradecer muito a participação de vocês. Esse espaço que o Clube Curitibano também deu para a gente debater esse tema que é tão importante, ainda mais nessa época, né? Quero reforçar os recadinhos que eu já dei, então quem ainda está aqui com a gente, aproveita para curtir esse vídeo, para seguir o canal, para ver as lives de amanhã, a live de dança, que a gente já falou aqui que é muito importante, a live fit também, que a gente está tendo, falar de novos horários, espera que eu já esqueci, o Curitibano Home Fitness, segundas, terças e quintas, às 9 e às 19, aos sábados, às 10 e às 11. Então, não tem desculpa que se dia de semana não dá tempo, vê no sábado, assiste no sábado, faz no sábado, que não tem problema. E a Escola de Dança em Casa, que é amanhã, às 15 horas, aqui também no canal do Curitibano. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal que está em casa também. Posso só agradecer o convite das meninas, da Tatiana Weber, da Diva, ali do Departamento de Inclusão, agradecer o convite e dar parabéns pelo 1 ano de departamento agora e pelo trabalho fabuloso que elas fazem lá, toda a equipe. Ah, que legal. Igualmente. É isso aí, gente. Então tá bom, muito obrigada. Acho que nós estamos lá no Facebook, estamos no Instagram, procura lá que a gente participa de várias coisas e podemos continuar conversando. Né? Lembre desses nomes, Lídia Weber, Jéssica Gimenez, procura lá no Instagram, no Facebook, acompanha mais, dá para fazer pergunta por lá também, que elas ajudam vocês, podem esclarecer. E a gente marca outro bate-papo assim que der, que eu acho que tem muito